Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez eu quero falar sobre relacionamento de pais e filhos e vice-versa, de filhos com os pais. Mas antes de falar pessoal desse assunto de relevância, eu queria pedir para você se inscrever, claro, no canal e se possível também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso. Os filhos são aqueles que vão dar continuidade, claro, à nossa história, ao nosso legado. Eles vão perpetuar, a nossa espécie. Filhos são bênção, é promessa de Deus, encher a terra, perpetuar, multiplicar. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo nessa geração é a questão de relacionamento de pais com filhos. É o chamado choque de gerações, de ideias, de pensamentos, de comportamentos. Em primeiro lugar, pessoal, eu não poderia, claro, deixar de falar para vocês uma situação muito importante. Muitas vezes os pais, eles passam para os filhos as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas frustrações. Muitos pais, muitas vezes, eles tinham o desejo, por exemplo, de ser médico, outros de serem advogado. É uma comparação e muitas vezes eles querem, no caso, passar para o filho que ele tem que ser, muitas vezes, aquilo que ele não foi. E muitos até obrigam o filho, que chega a ser até tipo uma opressão. Você tem que ser isso, você tem que fazer isso. Nós temos que entender, pessoal, que cada pessoa tem uma aptidão, uma vocação, uma inclinação. Isso estou me referindo, claro, no sentido profissional. Tem pessoas que muitas vezes, tem pais que interferem até na questão de relacionamento. Eu não gostei da pessoa, você devia optar pela pessoa tal. Aí é uma situação muito complexa, porque sentimento, coração, essas coisas é algo que é individual de cada pessoa. Muitas pessoas hoje são infelizes porque obedeceram seus pais, em relação a certas situações, como eu falei, na questão de profissão, na questão muitas vezes até de relacionamentos. E isso tem repercutido de uma forma negativa na vida de muitas pessoas. Outro ponto importante é você entender o seguinte, que nós devemos deixar os nossos filhos livres para tomar as suas decisões. Claro, nós não podemos ser omissos quando vemos que as decisões dos nossos filhos estão realmente indo para um lado que não deveria ir. A missão dos pais é interferir nesse caso, mas ele não tem o poder de mudar a decisão dos seus filhos. No entanto, aquela interferência, aquela direção, aquela orientação que ele deu, claro, vai lhe isentar, claro, de culpas futuras. Outra questão muito importante você entender é que a decisão dos seus filhos não pode trazer frustração para a sua vida. Muitos pais hoje vivem depressão, vivem à base de remédios por causa de decisões que seus filhos tomaram durante a vida. Tem aquele momento que você tem que deixar os seus filhos irem. Como você saiu da casa dos seus pais, você foi viver a sua individualidade, foi viver a sua vida, foi conquistar as suas coisas, viver o seu mundo. Muitos pais, eles querem aprisionar os seus filhos por uma dependência emocional. E isso impede os seus filhos de se desenvolverem, de crescerem, de progredirem, de avançarem na vida, de terem a sua própria vida independente, a sua própria individualidade. Toda dependência, ela se torna uma doença. É doentio ser dependente, é doentio você ensinar as pessoas a serem dependentes de você. As pessoas precisam criar asas, elas precisam voar e elas precisam enxergar aquilo que elas têm que viver como pessoa. Você não deve se sentir culpado pelas escolhas que seus filhos fizeram, Ou seja, quando eu falo de escolhas, claro, escolhas ruins, claro que você como pai, ou mãe, enfim, pais, você deseja o melhor para o seu filho, você deu a educação, direcionou, você fez a sua parte. Então descansa o seu coração. Aqui vai agora uma questão principalmente para aqueles que são cristãos. Muitos cristãos, eles criaram seus filhos, como diz, no berço evangélico, berço cristão, digamos assim. Muitos, quando chegaram à juventude, eles optaram em não mais servir a Deus, não mais estar na igreja, não mais seguir aquela opção que seus pais ensinaram para eles. Isso muitas vezes tem causado muitas situações, de confrontos, de conflitos, situações adversas dentro da família, com os relacionamentos.
e tem prejudicado tanto um lado como o outro. Salomão disse, olha, é o seguinte, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviar dele. Mas pode acontecer de muitos se desviarem do caminho, que ainda não se encontraram com a sua espiritualidade, ainda não tem certeza da sua espiritualidade. Filho de cristão não quer dizer que ele vai ser cristão, porque ser cristão é uma experiência pessoal, individual de cada pessoa. E crescer num berço cristão não significa que aquela pessoa tenha a experiência de um cristão. Copiar rituais, copiar dogmas, copiar costumes, não significa que aquilo é algo transformador para a vida daquela pessoa, porque a verdadeira transformação ela vem de uma experiência pessoal com Jesus, não é? Então muitas vezes a pessoa está ali naquele ambiente, mas ainda não se acordou, ela não entendeu ainda, não caiu a ficha. E aí a gente vê muitos pais, né, líderes revoltados muitas vezes porque eles não conseguem, não é, que seus filhos estejam, digamos assim, professando a mesma fé, as mesmas convicções. E muitos pais, dependendo de onde ele esteja, não é? Ou seja, fazendo parte, são até pressionados. Quando eles têm cargos, né? Ou seja, quando eles têm uma função ministerial, há uma exigência, uma pressão sobre eles. E aqui cabe, claro, uma deixa, né? Os filhos dos líderes, não é? Aí eu estou falando de líderes de baixo para cima e de cima para baixo, não é? Eu quero dizer o seguinte, muitos deles são oprimidos naquele ambiente. Da seguinte forma, as exigências, elas são muito fortes para aquela pessoa, para os filhos dos líderes, não é? Ao invés das pessoas, não é, semear amor na vida dos seus filhos, ao invés das pessoas amarem os filhos dos líderes, muitas vezes elas colocam carga, elas colocam peso, elas oprimem, entende? E é esse ambiente que muitos são criados, que quando eles chegam a uma certa idade, eles dizem, não é isso que eu quero para mim. Um pai, ele tem que estar atento para tudo que está acontecendo naquele ambiente, que é para que seu filho não seja contaminado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenha lhe ajudado em alguma coisa. Pode deixar os comentários. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.